A Nath muito bem nos pontuou que lá em Juiz de Fora, por exemplo, todos os anos essas mesmas regiões alagam. Todos os anos. Com o fluxo para além do esperado desse ano, a região em que ela mora, por exemplo, uma região central de Juiz de Fora, teve um alagamento que nunca acontece. Mas em todas as outras regiões são alagamentos repetidos. Muitas vezes por falta de estrutura do governo, por falta de atenção do governo para conseguir fazer esses ataques a esses problemas e ataques preventivos, né, para conseguir se preparar, porque todo ano acontece a mesma coisa. Obviamente, em Juiz de Fora, em Ubá, esse ano está agravada a situação por diversas informações aí, conjunturas meteorológicas. Mas em São Paulo, por exemplo, também são sempre os mesmos pontos de alagamento. Por que a gente está falando sobre isso? A gente tem uma matéria da Mirelle Pinheiro, nossa colunista aqui em metrópolis.com, que traz uma informação que conversa com isso que a gente está falando aqui. Enchente lá no Rio Grande do Sul, que aconteceu há alguns anos, destruiu Porto Alegre e toda a região metropolitana. A Polícia Federal prende um ex-prefeito por licitação de 120 milhões de reais. Você vai entender essa história. A operação apura suspeitas de desvio de recursos federais repassados ao município após as enchentes em maio de 2024. Mirelle Pinheiro assina essa matéria e essa apuração. A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quinta-feira a segunda fase lá da Operação Lamaçal em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Agentes cumprem mandados de busca no setor de licitações da Prefeitura e em outros endereços ligados à investigação. A coluna apurou que um dos alvos de prisão temporária é o ex-prefeito Marcelo Caumo. A operação apura suspeitas de desvio de recursos federais repassados ao município após as enchentes de 2024, de maio de 2024. À época, a cidade enfrentava a situação de calamidade pública durante a gestão do então prefeito. A gente comentou aqui que quando tem o estado de calamidade pública, há a ajuda federal para que essas cidades, esses estados consigam se reerguer. Segundo a investigação, há indícios de irregularidades em contratos firmados para a prestação de serviços terceirizados nas áreas de assistência social, como psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, auxiliares administrativos e motoristas. Perceba, a ajuda para o pós-catástrofe. A contratação ocorreu por dispensa de licitação sob a justificativa de urgência decorrente da tragédia climática, ou seja, não precisa fazer licitação, a gente precisa disso rápido, então faz sem a licença. A licitação é a dispensa da licitação, para ser mais rápido, para ter o dinheiro mais rápido. A apuração aponta que a empresa investigada pode ter sido contratada sem que fosse comprovada a proposta mais vantajosa para a administração pública. A licitação é para isso, né? Abre ali uma licitação, uma competição, diversas empresas vão lá apresentar os projetos, o melhor projeto num preço mais interessante é o que deve vencer. Afinal de contas, são obras públicas, ajudas públicas e dinheiro público. Também há suspeitas de que os valores pagos estejam acima do preço do mercado. O montante inicial dos contratos sob análise soma cerca de 120 milhões de reais. A primeira fase da Operação Lamaçal foi deflagrada em 11 de novembro de 2025 em ação conjunta da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União, a CGU. Na ocasião, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de 10 veículos e bloqueio de até 4,5 milhões em ativos. As diligências ocorreram em Lajeado e em outras cidades gaúchas, como Mussum, Encantado, Garibaldi, Guaporé, Carlos Barbosa, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Porto Alegre. E participaram da operação 3 auditores da CGU e 92 policiais federais. Todas essas cidades sofreram muito com as chuvas lá há 2 anos. Os recursos investigados são oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, o FNAS, e foram destinados ao atendimento emergencial da população afetada pelas enchentes. Então é isso, né? Para além de, lá no Rio Grande do Sul, ter sido muito criticado, os governos passados terem sido muito criticados por não conseguirem fazer a prevenção de fortes chuvas que acontecem todos os anos nos mesmos locais, agora a gente vê essa investigação,
Essa operação da Polícia Federal chegando na segunda fase pelo mau uso do dinheiro federal, o nosso dinheiro, para conseguir ajudar essas pessoas no pós-catástrofe. Como, por exemplo, ajuda psicológica para essas pessoas que perderam as suas casas, perderam suas memórias, fotos, roupas, animais de estimação e, obviamente, todo mundo que morreu afogado ou em desabamentos nessa situação climática, nessa catástrofe que foi lá no Rio Grande do Sul há 2 anos. Agora, esse ano, a gente registra em Minas Gerais. Vamos continuar falando de